proclamar sua posição espiritual. Proclame a sua posição espiritual. Qual é a sua posição espiritual aqui na terra, meu irmão? Você está entre aqueles que glorificam o nome do Senhor, ou você é indiferente às coisas espirituais? Você está entre aqueles que amam ao Senhor, ou tanto faz? O importante é que você se sinta amado, mas o que você faz, de repente você acha que não é tão importante. Irmãos, é muito importante quando a nossa boca se abre e nós proclamamos a nossa fé no Senhor. Quando as nossas atitudes, que estão sendo vistas pelas pessoas, são vistas como pessoas diferentes, a ponto de alguém ter coragem de abrir, derramar o coração, quando ouve uma simples palavra: Jesus te ama. Então, a sua posição, irmão, é muito importante. E durante a nossa campanha aqui dos 21 dias, nós tivemos aqui muitos irmãos com um objetivo de vencer o pecado. Porque o pecado nos impede de ter uma comunhão gostosa com Deus. O pecado nos impede de proclamar a nossa posição espiritual. Uma pessoa que é acusada pelo pecado, ela não tem coragem de, muitas vezes, no ambiente onde ela está, dizer: eu sou crente, eu sou um cristão. Ela muitas vezes não tem coragem de dizer: eu amo a Jesus. Mas, irmãos, nós sabemos que nós temos sido muito abençoados cada vez que nós tomamos e proclamamos a nossa posição espiritual como filhos de Deus. E nós queremos hoje, irmãos, usar um texto que está aqui em Josué capítulo 24. Eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 24. Encontra aí o versículo 14. Esse texto fala a respeito de um momento na história do povo hebreu, em que Deus havia abençoado muito, mas muito mesmo esse povo. Desde que eles saíram do Egito, 40 anos caminhando no deserto, eles foram muito abençoados com proteção, com alimentação, com cura. Eles viram muitas e muitas vezes a glória do Senhor se manifestar de forma visível, de forma audível. Mas chega um momento em que Deus recolhe Moisés, Deus coloca Josué como substituto, e o momento que nós vamos ler agora, Josué vai estar reunindo o povo, porque ele sente, irmãos, que está prestes a tomar posse daquela terra prometida, esperada por tantos anos. Mas ele percebe que para o lugar aonde eles estão, aonde eles vão tomar posse, ali já tem pessoas que não estavam comprometidas com o Deus verdadeiro. Você conhece gente que é comprometida com a religião, mas não é comprometido com a glória do Deus verdadeiro se manifestando? Tem gente, irmãos, que sai por aí fazendo um trabalho religioso que é digno até de elogio. Bate na porta da sua casa, num horário em que deviam estar trabalhando, eles abrem mão então daquele trabalho, e eles oferecem alguma coisa para você, mas de repente você percebe que eles não estão oferecendo o Senhor Jesus Cristo, o único Filho de Deus. Tem mais alguma coisa por trás. O nome de Jesus, o nome de Deus, é apenas um pretexto para que cresça alguma outra coisa que não é do interesse do Senhor. Mas, irmãos, isso sempre vai ser assim. E nós temos que cada vez mais ficar apaixonados pelo Senhor, porque só gente apaixonada pelo Senhor Jesus é que tem coragem de proclamar a sua posição espiritual. Então aqui Josué vai reunir o povo e vai dizer o seguinte: cuidado com a influência dos moradores dessa terra. Vocês vão ter que fazer muitas escolhas em muitos momentos. Mas eu tenho que dizer isso para nós como igreja, porque também nós em muitos momentos temos que escolher a quem servir. Muitos momentos nós temos que escolher a quem vamos dar honra, a quem vamos dar glória. Porque nós somos tentados muitas vezes
a não deixar o nome do Senhor crescer, a procurar crescer uma ideia religiosa, uma ideia política, uma ideia esportiva. Eu admiro alguns torcedores esportivos que muitas vezes ficam tristes quando o time perde, fazem a maior festa quando o time ganha. Eu acho interessante, eu acho bonito, as pessoas realmente se envolvem, eles realmente proclamam a sua posição. Tem alguns times aí, não vou dizer nome não, mas que quando perde todo mundo zoa. Não sei porquê, todo mundo zoa. Outros quando perde todo mundo come pururuca. Faz questão de comer pururuca, né? Não sei qual que time é não. Mas irmãos, e quando o Senhor Jesus está vencendo aqui na terra, qual é o nosso posicionamento? Se houve um glória a Deus, nós vimos ontem, irmãos, o Espírito Santo marcando um gol. Os jovens saíram e foram ali anunciar simplesmente uma mensagem sem muitas palavras. Um rosto pintado, uma atitude de amor no coração e algumas placas que se juntando diziam: Jesus te ama. Mas era só o que o Espírito Santo precisava para que então alguma pessoa olhasse para aquilo, se impactasse. E eu creio que muitos foram impactados. Irmãos, e aqueles que foram impactados, com certeza, notaram que aqueles jovens tinham uma posição espiritual e eles estavam então proclamando essa posição. Então me acompanhe em Josué capítulo 24, versículo 14. Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis, esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. E o povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Irmãos, quando Josué cobrou a posição espiritual do povo, dizendo: decidam a quem servir, qual foi a motivação que ele deu a eles? Vocês podem escolher porque são livres, mas eu já escolhi. Eu vou, junto com a minha família, servir ao Senhor. Irmãos, nós sempre vamos ser chamados a tomar uma posição espiritual em alguns momentos. Há momentos em que você vai ficar intimidado para testemunhar. Há momentos em que o diabo vai tentar te convencer, dizendo: isso é fanatismo, para com isso, não precisa disso, onde já se viu isso, papapá. Ok? Mas a resposta do povo foi clara. E aí Josué disse: qual foi a resposta do povo? Qual foi a resposta do povo? Não é só você, não é só você, não é só você, viu, Josué? Nós também, amém? Então Josué disse: vocês mesmos são testemunhas de que escolheram servir o Senhor. Sim, somos testemunhas, responderam eles. 23, e Josué continuou: então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e prometam que serão fiéis ao Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos o Senhor nosso Deus e obedeceremos aos seus mandamentos. Queria orar com você, feche seus olhos por favor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos agora diante de uma posição também que deve ficar bem clara: quem somos nós nessa terra? Senhor, nós somos aqueles salvos por Jesus, aqueles alcançados pelo amor maravilhoso do nosso Senhor, e nós queremos
sempre declarar a nossa posição espiritual ao lado, bem juntinho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai, me usa agora, Senhor, para trazer essa palavra com clareza. Espírito Santo, assume agora total comando dessa palavra para falar para a igreja de Jesus aquilo que nós precisamos ouvir do nosso Mestre, para que Ele seja honrado e glorificado ainda mais através de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, qual a nossa posição espiritual aqui na terra? Uma vez que nós somos espírito, nós temos que ter uma posição espiritual, amém? Nós podemos ser aqueles que dependem de Deus, ou aqueles que não gostam de incomodar a Deus. Podemos ser aqueles que agradam a Deus, ou aqueles que de repente pensa que está agradando, mas está desagradando. Então a questão é, nós estamos todo dia atendendo a um comando na nossa mente para ter um tipo de atitude. E eu te pergunto, atendemos ao comando de quem naturalmente, diariamente? Quem é que você tem ouvido falar na sua mente, no seu coração? O que é que tem queimado o seu coração para você usar essa posição maravilhosa que o Senhor te deu de filho de Deus? Quem é que gosta de ser chamado filho de Deus? Só esses? E os outros não gostam? Os outros gostam de ser chamado de crente? Irmãos, eu prefiro ser chamado de filho de Deus, amém? Mas pode me chamar de crente também, não tem problema. Cristão. Interessante que a palavra cristão, parece que é uma palavra mais neutra, parece que é mais bem aceita na sociedade, porque todo mundo nesse país se diz cristão. Mas será que a posição espiritual realmente da grande maioria do nosso país é cristão, irmão? O que você acha? O que você vê por aí acontecendo, o que você vê por aí governando a nossa nação, é mesmo atitude de cristão? Pessoas que são eleitas pelo povo, são postas em posição de comando, pessoas que têm o orçamento da União na mão, pessoas que têm grandes influências. Será, irmãos, que são cristãos mesmo? Coisas que estão fazendo, será que são cristãos mesmo? Tenho minhas dúvidas, espero que o Espírito Santo tenha misericórdia desses chamados cristãos, mas que a posição espiritual deles, segundo o que nós vamos ver aqui na palavra, não parece muito com o cristão, não. Ok? Então, se nós somos mesmo do Senhor, nós precisamos compreender 3 pontos que eu quero colocar aqui. Primeiro, é isso que Deus quer de mim? É isso que Deus quer de mim? Ou seja, que eu seja dele? Se você vai declarar a sua posição espiritual, você precisa entender, mas é isso mesmo que Deus quer de mim? Que eu me declare um cristão? Segunda coisa, é isso que eu quero para mim? Ter uma posição reconhecida como filho de Deus aqui na terra? Você quer isso para você, irmão? Na glória a Deus? E terceira coisa, vale a pena depender de Jesus? Então essas 3 coisas, é isso que Deus quer para mim? É isso que eu quero para mim? E vale a pena depender de Jesus? Nós vamos analisar rapidamente cada um desses 3 pontos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 29. Para responder o primeiro questionamento, é isto que Deus quer para mim? Nós vemos Paulo escrevendo lá aos irmãos em Romanos 8, 29, assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Olha para esse irmão do lado e fala assim: você é parecido com Jesus. Responde para ele: é mesmo? É mesmo? Ou está brincando? Irmãos, pode falar com toda certeza, se do seu lado tem alguém que nasceu de novo, você nasceu parecido com Jesus. Esta é a posição que Deus escolheu para você, meu irmão. É isso que Deus está dizendo aqui, é isso que Paulo está dizendo. Olha, você não pode ter dúvida
que você é filho de Deus, parecido com Jesus. Versículo 30. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. Não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Oh, aleluia! Irmão, você tem dúvida de que Deus quer que você tome uma posição espiritual ao lado dele aqui na terra? Se tem, acabou a dúvida, porque esse texto com 2 versículos resolveu a dúvida. Olha só, Deus te chamou, te escolheu, te aceitou e repartiu a glória dele com você. Pergunta para o irmão, precisa mais o quê? Tem dúvida que você tem que ter uma posição espiritual ao lado de Jesus? Deus te aceitou. Quantos dizem amém? Chamou pelo nome, né? Repartiu a glória dele com você. O que é repartir a glória, irmão? Nós somos chamados para quê? Para reinar com Cristo. Reinar é uma posição de comando, de honra, uma posição de respeito. Então, o crente, o cristão, o filho de Deus, no lugar onde ele chega, ele tem que ser notado, tá? Tem uma posição, ele tem que ser respeitado, e muitas vezes ele é zombado, mas chega uma hora que Deus mostra que sobre esse que estão zombando, existe a glória do Senhor resplandecendo. Sabe, irmãos, aqueles que vão zombar de você como na posição de filho de Deus, vai chegar uma hora que vão reconhecer: ora por mim. Você podia orar por mim? O que aconteceu? Eu não sei, uma enfermidade me atacou e eu não sei de onde vem. Chega uma hora, irmãos, que você visita uma pessoa no hospital e está lá a pessoa e os familiares e o diagnóstico dizendo: olha, se vocês creem em milagre, pode começar a orar, porque aqui agora só por Deus. Conhece casos assim, irmãos? Irmãos, quando a gente ouve um diagnóstico desse, nós oramos, falamos: peraí, a glória de Deus que está em mim agora vai se manifestar. Senhor, eu peço misericórdia. Senhor, eu repreendo agora essa enfermidade. E sabe o que é gostoso? Quando passam-se alguns dias e você vai visitar a pessoa e ela saiu daquele coma, daquela situação de morte, sabe? E é muito lindo isso. Eu agradeço aos irmãos que estavam orando por um primo que eu tenho, e eu pedi oração aqui, os irmãos ouviram e oraram, e na segunda-feira, segunda e terça, quando eu e a Marli visitamos, nós ali oramos intensamente, falando: Senhor, o que eu estou vendo aqui é sério, e a família também já estava muito preocupada. Mas, irmãos, hoje teve alta e foi para casa. Glória a Deus. Estivemos ali todos os dias declarando: em nome de Jesus, essa enfermidade vai ceder, e cedeu para a honra e glória. Então, irmãos, proclame a sua posição espiritual com a certeza de que Deus te chamou para isso. Não é outro que vai proclamar o nome do Senhor, é você mesmo. Cutuca o irmão e fala: é você mesmo. Para isso Deus te chamou, te aceitou, repartiu a glória com você. A segunda coisa: é isso que eu quero para mim? Irmãos, é isso que você quer para você? Representar ao Senhor aqui na terra? Aonde você pisar, ter a certeza que aqui pisou um filho de Deus? É para isso que nós somos chamados. Irmão, muitas vezes nós vemos pessoas em alguns lugares tomando algumas atitudes, e é triste quando alguém fala: sabe de que igreja que é esse sujeito? E aí fala o nome da igreja. Irmãos, é triste quando o nome da igreja é mencionado e as pessoas falam: mas também dessa igreja? É triste, irmãos, ouvir isso, porque muitas vezes a pessoa não leva Deus a sério, e tudo que o inimigo faz questão de colocar em evidência é que aquele e os outros daquela igreja, ninguém leva a Deus a sério. Mas em nome de Jesus, isso é mentira. Tem sim os que não levam a sério, mas em nome de Jesus, eu estou olhando para uns irmãos amados, e eu sei, eu tenho visto, tenho ouvido muitos irmãos aqui
tem feito a glória do Senhor brilhar nessa cidade. Amém? Glória a Deus. E não é porque a gente fica vigiando, não. Você tem testemunhado. Então, lá em Romanos capítulo 6, abra Romanos capítulo 6, é isso que eu quero para mim, versículo 16. Pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Irmão, você é livre para escolher obedecer. Fala para o irmão assim: você pode escolher a quem obedecer. Quando você escolhe obedecer ao pecado, o que acontece? Morte. Quando você escolhe obedecer a Deus, o que acontece? Vida. Mas que você é livre para escolher. Amém? Glória a Deus por isso, que somos livres. O versículo 17 diz: mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Oh, aleluia, que nós já fizemos uma escolha. Fala para o irmão: você já escolheu? Parabéns pela escolha. Qual foi a sua escolha? Falei: eu aceitei a Jesus. Eu escolhi ser dependente dele. Mas era livre. Interessante que todas as pessoas dessa terra são livres. E aqueles que escolheram Jesus usaram a liberdade para escolher sair da escravidão do pecado. Ah, mas entrou na escravidão de Jesus? Responde para mim, qual que é melhor? Ser escravo do diabo ou ser escravo de Deus? Responde para mim rapidamente. É melhor ser escravo do diabo ou ser escravo de Deus? Sem dúvida. Ô pastor, mas escravo de Deus não podia ser servo? A palavra servo, irmãos, serve bem melhor, não é? A alguns interesses. A palavra escravo, irmãos, dá uma impressão tão ruim, não dá? Mas olha, eu quero ser escravo daquele Senhor que escolhe o melhor para mim. Eu quero ser escravo daquele Senhor que não me deixa faltar nem alimento, nem saúde, e tudo que eu peço, Ele fala: pois não, filho, eu tenho maior alegria em te suprir. Eu prefiro ser escravo desse. Amém, queridos? Irmãos, não tenha medo de falar: eu sou escravo de Jesus, porque Jesus não trata os que aceitam ser escravos como o diabo trata os que aceitam, que nem aceitam, mas já nascem escravos do pecado. Então, queridos, vale a pena ser escravo do Senhor. No verso 19, aqui está dizendo: falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. Olha o que ele vai dizer: no passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Aleluia. No passado você não queria, mas era escravo do diabo. Agora vem um convite: entrega inteiramente. O que você entende com esse convite? Entregue-se inteiramente. Que você só se torna servo ou escravo se você quiser. Amém? Você não é forçado. Imagine que Deus puxa a sua orelha e diz: vai lá me servir. Não faz isso, faz. Comigo Deus nunca fez assim. Aliás, irmãos, por muito tempo da minha vida, se é que eu podia ter uma reclamação, é essa: Deus, se o Senhor me tivesse puxado pela orelha, eu tinha errado bem menos na minha vida. Você já sentiu isso também? Não é bom quando tem alguém que diz: está certo, está errado, está certo, está errado. Não é bom? Não deixe você errar. Mas quando alguém diz: eu não sei, você que sabe. Não é difícil decidir algumas coisas? Sim ou não? Vocês não sentem que em muitas situações é difícil se decidir? Irmãos, na área de trabalho, muitas vezes o sujeito ele é empregado e não vê a hora de ser patrão.
Ele não gosta de ser empregado porque ele recebe ordem, ele recebe salário, ele tem que cumprir horário, ele não faz do jeito que quer, como quer, e o sonho dele é: eu vou ser dono do meu tempo, eu vou ser dono do meu nariz, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Aí, irmão, surge uma oportunidade, ele vai ser patrão. Irmãos, aí você não encontra mais essa pessoa saindo de férias, você não encontra ele mais dormindo na hora certa, você não encontra ele mais despreocupado, não quero nem saber, fecha a firma e vai embora. Não, o patrão, mas o tempo todo está pensando, está aqui, está pensando lá, está pensando em outro lugar, como é que eu vou fazer, isso que eu fiz, está certo ou está errado, deu certo ou não deu, vai dar dinheiro ou não vai, eu vou ganhar ou vou perder, é ou não é? Porque ele escolheu. Irmãos, Deus muitas vezes faz assim conosco: filho, você era escravo do diabo, você nem pensava, de repente você estava dependendo de bebida, dependendo de imoralidade, dependendo de isso, aquilo, para ser feliz. Agora, filho, você depende de uma decisão. Você escolheu Jesus? Ok, escolhe ouvir a voz de Jesus antes de fazer qualquer coisa. Está entendendo, povo de Deus? Está entendendo? Esse é o tipo de relacionamento entre nós. Escolhe, entregue-se inteiramente para viver uma vida dedicada a Deus. Escolhe isso, igreja. Fala para o irmão: escolhe se entregar inteiramente ao Senhor. Escolhe. Sabe, irmãos, quando nós pregamos alguma coisa aqui para ajudar os irmãos nessa escolha, não entenda que nós estamos querendo ser comandante da sua vida. Jamais passou pela minha cabeça ou a cabeça de algum outro que aqui Deus traz para trazer palavra, que nós queremos mandar em você, querido, de jeito nenhum. Nós não queremos mandar na sua vida, não, e nem podemos, e eu nem teria condições de te dar conselho em algumas situações. Mas o que nós falamos o tempo todo? O que aquele líder naquela reunião, naquela casa, naquela célula, o que ele tem interesse em te ajudar? Porque ele tem um encargo pela sua vida. Quando Deus fala com ele: olha, cuida das minhas ovelhas, ele tem uma maior alegria em cuidar dessas pessoas e de falar na vida delas. Mas, irmãos, você é livre para ouvir esse conselho ou não. E é triste quando muitas vezes alguém começa a insistir: querido, você não está entendendo, deixa eu te explicar diferente, deixa eu te mostrar diferente. E aí aquela pessoa, irmãos, para ficar livre do incômodo, bate em retirada, cai fora, some. Você não fica triste quando você quer ajudar alguém e essa pessoa foge de você? Quantos aqui ficam tristes? Ou é só eu? Você quer ajudar a pessoa, você está vendo que ela está totalmente errada, ela não vê, mas você enxergou, você tem experiência, e você queria evitar. Aí você chega e fala, e ela fala assim: desculpe, mas eu não vou nem mais me encontrar com você, porque essa chateação já cansei. E bate em retirada. Interessante que aqui a palavra está dizendo: entregue-se, escolha, você não é forçado, mas tome uma posição espiritual. É filho de Deus? Anda nas leis do Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ok, então se você tem certeza que Deus te chamou para ter uma posição espiritual de representá-lo na terra, se você tem certeza que é isso mesmo que você quer, eu vou te dizer o seguinte: tome 3 atitudes, em 3 posições aqui, para quem está nesse segundo. Eu tenho certeza, eu escolhi representar ao meu Deus. Primeira delas, Efésios capítulo 4. Abre sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 22. É o primeiro ponto que você precisa se firmar, orientado pela palavra de Deus. Diz o verso 22: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Ok, fala para o irmão: qual é a primeira providência se você escolheu representar ao Senhor na terra? Tomou a posição, ok? Ok, primeiro conselho que está aqui em Efésios: como deve ser o seu agir? Como deve ser o seu agir? Abandona o quê?
velha natureza. Quem é essa velha natureza? Quem é essa velha natureza? É aquelas atitudes que você nem parava para pensar e fazia. É aquela atitude que você olha e a maioria está fazendo. A velha natureza é aquele apelo para a carne se deliciar com algumas coisas. E aí nós temos que lembrar que nós podemos todas as coisas, mas Paulo diz, mas nem todas me convêm. Então a velha natureza não se importa se convém ou não convém para um filho de Deus. A velha natureza apela para a carnalidade, para o prazer, para a imoralidade, para a desonestidade, enfim. Mas aí, irmãos, você tomou a posição, não, eu represento o meu Senhor na terra. Então o primeiro conselho, age diferente. Fala para o irmão, agir diferente. Primeira posição. O que você acha de ser diferente de algumas pessoas que convivem com você na sociedade? É bom ou é ruim? O que você acha? Tem gente, irmãos, que gosta demais de ser diferente, não tem? Pelo menos você vê os caras por aí com os cabelos, irmãos. Passa lá na Nina e a Nina tem que pintar, né? Você vê por aí com alguns adornos, alguns adereços. Você fala, meu Deus, quer ser diferente. Com algumas pinturas no corpo, o corpo parece um outdoor. Você olha nas costas de algumas pessoas, você vê alguns nomes, você fala, nossa, olha aí a família toda reunida nas costas da pessoa. Né? Não, e o duro é que alguns desses nomes, às vezes, nem faz mais parte da vida da pessoa, mas está grafado lá. Porque quer ser diferente. Aí a palavra de Deus fala assim, os filhos de Deus são diferentes pelas novas atitudes que eles tomam. Você acha difícil isso, irmão? Você escolheu, eu escolhi representar o Senhor, amém? Age diferente para a glória do Senhor. Segunda coisa está no verso 23. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. O que é renovar a mente, irmãos? É mudar a forma de pensar. Amém? Então a primeira coisa é agir diferente, a segunda coisa é... Fala para o irmão do lado. Primeira, age diferente. Segunda, muda a cabecinha. Fala assim, muda a cabecinha. Coração e mente renovada. Agora, sabe o que é interessante? Quando o coração mudou, a mente não tem muita dificuldade de mudar. Porque o que está aqui, sai por aqui. Passa pela mente, a mente reúne as palavras e você expressa. Quando está aqui, né, no emocional, no sentimento, a mente prepara as atitudes e você expressa naturalmente. O duro, irmãos, é quando o coração não é mudado e a pessoa fica o tempo todo se lembrando. Não, mas eu tenho que ter atitude diferente, eu tenho que ter a mente renovada. Ok, mas se o coração não é de uma nova criatura, qual vai ser as atitudes? Não tem jeito. Então, aquilo que nós falamos, você decidiu, não, realmente eu me entreguei a Jesus, eu sou uma nova criatura, eu represento, ok, filho. Então agora, não vai ser muito difícil não, mudar a maneira de pensar. Porque quando você olhar na palavra de Deus e ela te der uma instrução, aquilo introjeta dentro de você e naturalmente você vai encontrar ou uma palavra para falar, ou uma atitude para demonstrar, enfim, você vai tomar uma posição espiritual de um filho de Deus. Quantos dão glória a Deus? E a terceira coisa é novos hábitos de vida. Está lá no verso 24. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Irmãos, você acha difícil incorporar novos hábitos? Quem aqui acha? Um novo hábito. O que é hábito? Vamos primeiro definir. O que é hábito? Pensa um pouquinho, o que é hábito? Quando que alguém fala para você, escuta, mas você fez isso
de novo, é força do hábito. O que é hábito? Você nem pensa e está fazendo, é isso? Você não planejou e está fazendo. Por quê? Fez tantas vezes que virou um hábito. Então o que é hábito? Faz naturalmente, às vezes até sem pensar, ok? Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Vestir a nova natureza é novos hábitos de vida. Hábito também fala de vestimenta. Você vê alguém paramentado religiosamente, aquilo é um hábito. O que é um hábito? Um hábito é aquela roupa do mesmo tipo, do mesmo jeito, que todo dia aquela pessoa põe e não varia. É um hábito. Virou um hábito. Todo dia, qual é o hábito dele? Levanta, põe que roupa? Aquela. Virou um hábito. Tem pessoas, irmãos, que têm o hábito de andar de calça jeans e camiseta. Tem outros que têm o hábito de andar de calça social e manga comprida. Então, quando você olha para a pessoa e ele às vezes está fora do hábito dele, você estranha, não estranha? Você estranha. Você olha e fala, mas aconteceu hoje? Não está trabalhando? Ele está com outra roupa, né? O que aconteceu hoje? Então, mudou alguma coisa que era um hábito. E a palavra de Deus está dizendo assim: procure fazer as coisas de Deus assim tantas vezes e tão naturalmente, que de repente você nem precisa esforçar muito, é um hábito. Por exemplo, surge uma oportunidade de fazer um negócio e uma mentirinha, mas você já perdeu o hábito da mentira, e você fala a verdade, naturalmente, amém? Mas isso é fácil? Precisa mudar o coração, precisa mudar a mente, porque senão o que acontece? Você é nova criatura, está querendo testificar, testemunhar do Senhor, está querendo mostrar a sua posição espiritual de filho de Deus, mas qual é o velho hábito? Esse carro está bom? Rapaz, está tininho de bom. E o motor? Motor, então, parece que foi feito ontem. E vai ver, irmão, está tudo mexido, está tudo, né? Aí você fala, escuta, rapaz, mas você não é crente. Mas é força do hábito, né? Aí vem aquele negócio, mas se eu falar a verdade, eu não vendo, eu não ganho, eu não lucro. Então, amados, presta atenção. Escolhemos representar o Senhor, sim ou não? Muda o velho hábito da velha natureza que não agrada ao coração de Deus. Dá glória a Deus. Ok, então, primeira coisa que nós vimos, você precisa tomar uma posição, ok? Tomar uma posição, eu sou filho de Deus. Por quê? Porque o Senhor me chamou e porque eu escolhi isso para mim, amém? E a terceira, para a gente encerrar: vale a pena ser dependente de Jesus Cristo? É uma pergunta. Romanos capítulo 6, deve estar aberto sua Bíblia. Romanos capítulo 6. Vale a pena ser dependente de Jesus Cristo? Verso 20 de Romanos 6 diz: quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito, porém o que é que vocês receberam de bom, quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha, pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Fala para o irmão, tinha alguma vantagem em ser escravo do pecado? Tinha? Você vê alguma vantagem de alguém ser escravo do pecado? Me fala um tipo de escravo do pecado, só para ilustrar. Vamos ver o que os irmãos acham que é uma escravidão do pecado. Fala para mim. O sujeito que é dependente do quê? De álcool, novela. Gostei do exemplo da irmã. O que mais? Tipo de pecado, cigarro, o que mais? É escravo, depende daquilo, mas acha que é livre. Celular? Já entrou na categoria de escravidão do pecado. Uma coisa eu gostei, viu, irmãos? No ano passado o pastor Timóteo falou, irmãos, olha a Bíblia no papel na mão.
E nós já começamos essa campanha há um tempo, quando nós paramos de projetar os textos ali, né? Se os irmãos querem ler o texto, tem que trazer. E eu estou feliz, viu, irmãos? Eu estou vendo aí os irmãos todos com a Bíbliazinha aberta, né? E é por isso que nós estamos enriquecendo aí para você ler muitos textos, amém? Então, quando era escravo do pecado, não faziam o que é direito. Qual é a vantagem? Não tinha vantagem, porque aonde que leva o pecado? A morte. Agora, versículo 22, e agora, como escravo de Deus, o que diz o versículo 22? Mas agora, vocês foram libertados do pecado, e são escravos de Deus. E o povo diz? Você foi liberto do pecado, e agora é escravo de Deus. Você foi liberto do pecado, e agora é escravo de Deus. Aleluia! Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão vida eterna. Escravo do pecado tem morte, escravo de Jesus tem vida eterna. Valeu trocar de escravidão? Glória a Deus. Mas tem uma outra vantagem. Abre Colossenses capítulo 1, versículo 17. Eu quero que os irmãos observem que tudo que está na palavra de Deus é para a nossa bênção. Tudo que eu estou te dizendo, você está encontrando palavra de Deus falando para você. Então, irmão, toma providência. Você já escolheu ser aquele que tomou a posição espiritual de glorificar o Senhor. Muda a sua mente pela palavra. Colossenses 1,17. Olha que vantagem ser escravo de Jesus. O que você encontrou aí? Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Oh, aleluia. Quando você coloca a sua vida nas mãos do Criador, tudo que Ele criou está em ordem e harmonia. Vale a pena, irmãos? É vantagem ser dirigido pelo Senhor Jesus? As coisas na sua vida ficam em ordem e harmonia. Ah, pastor, minha vida está uma desordem. Será que está uma desordem porque você não tem entregue nas mãos de Jesus? Será que a desordem não é porque você que se diz não é o que diz? Não sei. Analisa, o Espírito está falando agora. Se tem desordem na sua vida, se tem coisas que você não sabe, não vê solução, a gente vai te aconselhar. Olha, irmão, não sei nem por onde começar. Espera um pouquinho. O Senhor Jesus põe tudo em ordem e harmonia. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, o primeiro conselho, quando você encontrar alguém que a vida está um caos, ele está ali desesperado, ele está ali, não sabe mais o que fazer, ele vem e chega em você, olha, me ajuda, você é um crente, filho de Deus, me ajuda. Você fala, eu vou te ajudar, mas você vai ter que fazer alguma coisa. O quê? Recebe a Jesus Cristo e Ele põe em ordem e harmonia na sua vida. Quantos dizem amém? Versículo 20 de Colossenses 1 diz que Ele trouxe a paz e o controle de tudo. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Ele trouxe a paz e o controle de tudo, é isso que diz o texto. Aí, irmãos, quando você olha para, agora acho que vai projetar, Romanos 8, 28, quando você é uma nova criatura e o Senhor está controlando a sua vida, esse versículo faz muito sentido. O que ele diz? Vamos ler juntos. Pois sabemos, todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo. Cadê esses? Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Cadê esses? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que foram chamados de acordo com o seu plano. Qual é o plano de Deus? Que os filhos nascidos de novo o representem nessa terra. Posição espiritual de filhos de Deus.
Deus honra isso para o qual fomos chamados. Então, queridos, se vale a pena, então nós precisamos deixar acontecer 3 coisas. Se vale a pena servir a Jesus, seguir a Jesus, ter novas atitudes, a primeira coisa que nós precisamos é crer na palavra de Deus, deixa ela te ensinar. Não duvida dela não, deixa a palavra de Deus te ensinar. Segunda coisa, aceita que Deus use pessoas como ferramenta. Toca no irmão aí do lado. Sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que Provérbios fala? Assim como o ferro afia o ferro, uma pessoa abençoa o outro, ensina o outro. Dá uma esfregadinha aí na mão da pessoa. Fala assim, ó, eu estou te afiando. Deus me escolheu para te afiar, para te ajustar. Você aceita que pessoa seja usada como ferramenta, irmão? Você aceita? Ou é daqueles que falam, ó, Deus pode, você não. Tem gente que fala isso, não fala? Deus sim, mas você não, seu atrevido. Irmãos, e se Deus escolher um irmão para te afiar? Pensa um pouquinho, tem alguém aí que está sendo uma pedra de amolar na sua vida? Tem ou não tem? Se tem é porque está precisando. Porque Deus não iria usar o que não precisa. Então Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Terceira coisa, aceite novas circunstâncias na sua vida. Se vale a pena andar com Jesus, irmãos, não se assuste com novas circunstâncias, porque todas as coisas contribuem para o bem. Nunca tinha me acontecido isso, nunca. Mas Deus preparou agora a circunstância. Glória a Deus. Então, queridos, para a gente encerrar, o último texto que eu quero ler para você, Mateus 10, 33, eu acho que vai projetar, está projetando, é o seguinte: nada de ter vergonha ou constrangimento de ser um filho de Deus que o represente na terra. Por quê? Simplesmente porque Jesus diz aquilo ali, ó. Vamos ler. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai que está no céu, que ela não pertence a mim. Mas que coisa triste, naquele dia ter que ouvir isso. Engraçado, você estava lá no meio do meu povo, mas eu não te conheço não. Como? Nunca pude fazer nada por você. Nunca falei na sua vida. Nunca pude usar um irmão para lixar você. Nunca vi você levando a minha palavra a sério. Mas eu estava lá, sim, presença. Mas atitude. Atitude. Então, queridos, hoje é dia de tomar uma decisão. Hoje é dia de tomar uma decisão. Está disposto a tomar uma decisão aqui? Podia ficar de pé, por favor? Uma decisão, uma decisão. Eu sei que muitas vezes nós não gostamos de ser postos assim contra a parede para tomar uma decisão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você já tomou uma decisão um dia. Você olhou para a sua vida e disse: se eu continuar assim, eu vou acabar indo para o inferno. E por causa desse medo de ir para o inferno, você tomou uma decisão. Então eu quero ir para o céu. E qual é o único caminho? É Jesus. Amém? Então, se Jesus é o único caminho e você já está andando nele, irmão, você já tomou sim uma decisão. E qual seria a decisão de hoje, então? Ok, Deus quer que eu o represente. Deus quer que eu tome uma atitude para ser visto como filho dele. Pois bem, é isso que Deus quer de mim? Então eu preciso ser mais obediente. Quantos decidem que vão ser mais obedientes nessa noite? Sabe, queridos, você pode pôr a mão no seu coração nesse momento. Eu quero que você entre em oração.
Eu quero ministrar o seu coração nesse momento. Deus planejou ter uma família e você faz parte dela. Deus planejou e te chamou pelo nome. E não importa o quão enrolado você estava, o Senhor foi lá e te desenrolou. Perdoou, não importa o que você fez, o Senhor te perdoou. O Senhor não olha mais para o seu passado, Ele olha agora para o que você é e aquilo que Ele quer que você seja. E você só tem que dizer: então, Senhor, se é isso que o Senhor quer de mim, eu quero ser mais obediente. Faça essa oração agora. Não sou eu que vou dizer no que você vai obedecer mais a Deus. Pode ser que você tenha ouvido e entra por um ouvido e sai pelo outro e não retém, então não muda nada na sua atitude. Pode ser que você esteja entre aqueles que estão aí passando por grandes dificuldades no relacionamento conjugal. Pode ser, nessa noite Deus está dizendo: deixa eu controlar as palavras que saem da sua boca, deixa eu controlar as suas atitudes. Para de lutar sozinho, para de querer ser bom sozinho. O Senhor sabe que sozinho nós não fazemos nada. O Senhor sabe que nós precisamos de ajuda, por isso Ele nos salva, nos perdoa e manda o Espírito Santo para nos ajudar. Dentro de cada filho de Deus aqui tem a presença do Espírito Santo, querido. Sinta isso. Você não está sozinho, não. Tem o Espírito Santo aí com você, porque você representa Deus. É isso que Ele quer de mim, então eu vou aceitar. É isso que eu quero para mim. Segunda coisa, é isso que você quer para você? Tomar uma posição espiritual de ser visto por onde você estiver. Ali tem um filho de Deus, ali tem alguém temente ao Senhor, ali tem alguém que antes de tomar qualquer decisão, ele coloca a questão diante de Deus em oração. É isso que eu quero para mim. É isso que você tem que dizer: é isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para mim. Eu tenho que ser coerente com aquilo que eu levo de nome: cristão, seguidor de Cristo. Eu tenho que ser coerente com o nome de crente. Eu creio mesmo, mas não do jeito que o diabo crê. Eu creio, estremeço e obedeço. Decida que você vai ser verdadeiro, sincero, corajoso para com as coisas de Deus. Terceiro apelo que eu te faço: chegou à conclusão que vale a pena depender de Jesus? Então não mede mais esforço para conseguir isso. Não mede mais esforço para conseguir isso, não, querido. Sai daqui com a decisão: eu vou depender de Jesus em tudo. Amém? Sai daqui com essa posição. Glória a Deus. Olha para o irmão do lado. Você está olhando o rostinho dele? Fala assim: eu estou enxergando um filho de Deus. Eu estou olhando para um filho de Deus. Amém? Olha para alguém, não fica sem olhar para alguém não. Tem alguém esperando você olhar para ele. Se você está sozinho aí, dá um jeitinho de juntar aí com alguém. Aproxima, irmão, aproxima. Deus não quer te ver sozinho, te deu uma família. Aproxima aí, dá um jeitinho aí. Estamos encerrando, é rapidinho. Não vai doer nada, não belisca, por favor. Está olhando para alguém? Eu quero que você diga uma frase para ele. Nós estamos encerrando. Fala assim para ele: está disposto a proclamar a sua posição espiritual? Está disposto a proclamar a sua posição espiritual? Tá. Então responde para ele: quem é você? Responde. Quem é você? Quem é você?
Quem é você? Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Eu vou deixar na cruz tudo que passou,